Um episódio sobre os bastidores da Disney. Não, pera. Olá, eu sou o Arthur e continuando a nossa tradição de a cada episódio novo de Westworld, um vídeo analisando, vamos pro 6º episódio, de Adversary. Mas antes de comentar o episódio em si, se é o seu primeiro vídeo, você estava passeando pelo YouTube e caiu de paraquedas aqui, já se inscreva aqui embaixo, clica aqui para se inscrever, deixe o seu like maneiro, seu like maroto aqui embaixo, porque isso ajuda eu pra caramba. E se você já é um inscrito recorrente, clique na sinetinha para receber notificação dos próximos vídeos. E deixe aqui nos comentários desde já o que você achou desse episódio. Se até agora tínhamos poucas sequências dos bastidores, era muito mais focado no mundo em si, nos personagens que ali estavam vivendo e se aventurando, agora a gente vai pelo caminho oposto. A gente tem nada da Dolores, um pouco do Mib com o Ted e muito do Bernard, do Ford, da Hildes, do Lutz, da Maeve. Todos esses personagens têm um destaque muito maior nesse episódio, ou seja, é sobretudo um episódio sobre os bastidores. Começando pelo núcleo do Mib e do Ted, a gente vê os dois tentando chegar à fronteira para encontrar Wyatt. Só que, pelo caminho, eles vão ter que passar por Pariah, que é a mesma cidade que a Dolores, o William e o Logan passaram no episódio passado. E se você ver, o próprio cemitério em que eles estão passando é igual o que a Dolores e a turma dela estavam no episódio passado. E já por conta disso, você começa a fazer já essas ligações. E aí quando surge dois caras passando assim, numa carrocinha e tal, e fala, então, Pariah tá fechada porque rolou uma treta lá e tal, você já faz a ligação de que talvez essa treta seja a treta que envolveu a Dolores e a turma dela. E essa série é foda, é fogo, porque a cada episódio você muda totalmente a sua concepção e as teorias que você vinha criando até então. Só por conta desse diálogo você pode fazer a ligação que talvez eles estejam todo mundo na mesma linha e que esse problema que esse forasteiro, essa pessoa aleatória citou, seja o problema que envolva a Dolores, caindo por terra, caindo por água abaixo, a teoria das linhas temporais. Só que, pelo menos pra mim, na minha opinião, é muito pouco pra derrubar a teoria das linhas temporais. Então eu ainda continuo achando que ela possa ser válida. Nessa narrativa não teve nada de tão extraordinário, nada que levasse realmente pra frente a narrativa dos dois, a história dos dois, era só mais algo pontual dentro do parque, porque senão não ia ter praticamente nada desses personagens, então colocaram esse pouquinho, mesmo que ele não sirva pra tanta coisa. No núcleo da Maeve, continuamos a acompanhar o processo de autodescoberta dela, quando ela retorna à sala do Lutz para aprender mais sobre quem ela é, o que está acontecendo de fato ali. Ela bota uma dúvida na cabeça de nós, os espectadores, por um breve momento, quando ele fala, não, você é diferente de mim, eu sou humano, você é um anfitrião, você é um androide. E ela fala, mas como você sabe disso, se a gente é igual, não tem nada que nos difira. E aí você fica, caramba, será que todo mundo é um androide? Será que todo mundo é robô? Será que o próprio mundo de Westworld é um mundo de robôs controlando robôs? E você fica, meu Deus, minha cabeça está explodindo muito. Mas aí rapidamente ele já refuta essa teoria, porque ele mostra um sistema de programação da árvore de diálogos que é muito legal. Achei essa cena bem interessante, com toda a questão de que ela é programada para seguir essa linha de narrativa, essa linha de raciocínio. É lógico, porque se ela falou uma palavra, falar eu, a próxima palavra pode ser uma sequência dessas daqui, e aí vai uma levando a outra, vai criando essa árvore de diálogo, que eu achei bem interessante essa cena, que você vê que é basicamente uma programação de um jogo, de um personagem de um jogo, que se você pensar isso, você vai falar isso, se acontecer isso, você vai fazer isso. É lógica, e eu achei isso bem legal, e ela vai misturando as coisas, aí ocorre hesitação, ocorre paranoia, vai mexendo nas coisas, ocorre improvisação até que ela buga, e eu fiquei, caramba, isso aí eu achei muito da hora. Seria a Maeve o Windows no final das contas? E quando a Maeve retorna, o Lutz, que é um imbecil de fazer aquilo, leva ela por um passeio pelos bastidores. Imagine se você, na Disney, vendo toda aquela magia e tal, e tivesse a chance de conhecer as engrenagens, o que move aquele parque. É basicamente isso que acontece aqui, porque a gente vê desde a criação dos anfitriões, dos androides, desde o gesso, sangue sendo inserido neles, os animais daquele lugar, o treinamento dos androides que já estão como humanos, até os designers fazendo as faces e tal. É muito bonita essa cena, é artisticamente muito interessante. E são esses detalhes que eu acho que tornam essa série
tão legal, tão interessante de ser assistida, porque não é só o grande escopo, não é só a questão das teorias, o que está movendo, o que está levando isso e aquilo. Não, os pequenos detalhes, essas pequenas sequências que tornam esse mundo tão vívido e real pra mim quando eu tô assistindo isso, que eu acho tão maneiro. E se repararmos, esses bastidores, esse lugar onde ocorre toda a engrenagem de Westworld é quase como um labirinto, cheio de portas, de caminhos, de alternativas. E a Maeve tá indo numa jornada de autodescoberta, é quase como se ela estivesse no seu próprio labirinto. Então quando eles estão voltando pra sala do Lutz, ela vê o trailer onde ela aparece com a garotinha, que era meio que sonhos da cabeça dela nos episódios passados. A gente descobre que na verdade isso faz parte de um ciclo anterior, de uma vida anterior da personagem. E faz menos de um ano que ela foi realocada para essa narrativa onde ela é cafetina. E ela pensava que fazia 10 anos. Então toda essa questão de tempo com os próprios anfitriões, a gente não pode tomar a sério tudo que eles falam, porque às vezes é tudo programado na cabeça deles e a real passagem de tempo não é tanta. Então quando ela se lembra do Mib lá num dos episódios passados, quando ela ainda estava com a garotinha, talvez o tempo do que aconteceu pro Mib para a realidade hoje em dia, onde ele está, não seja tanto tempo assim. E pra terminar essa sequência da Maeve, ela acaba ameaçando o Sylvester, que é o outro cara lá que trabalha com Lutz, e ela tem as skills dela melhoradas, modificadas. Enquanto que a lealdade e a dor são abaixadas, a percepção geral é aumentada. O que, nossa, aquela cena final que ela dá o sorrisinho, me deu medo. Porque ela tá fazendo um caminho de libertação própria muito perigoso, porque no momento que você dá a ciência para um androide que já tem todo um conhecimento prévio da dor e do sofrimento que ele teve e tal, por conta de humanos, a gente já viu isso diversas vezes na ficção científica, que é muito fácil, é muito perigoso esse androide se voltar contra a humanidade. E a Maeve, tendo esse controle de tudo que está acontecendo e dela ter ciência dela mesma, pode dar muita merda mais pra frente na série. E por fim, quase 10 minutos desse vídeo, vamos pro núcleo que eu achei mais interessante e que mais apresentou coisas nesse episódio, que foi o que envolve o Bernard e o Ford. Começando pelo Bernard, que vai até o level B82 para investigar mais sobre aquele androide que quebrou a cabeça com uma rocha e tinha um aparato no braço que mandava informações para alguém. A gente vê que é um andar que já foi abandonado e ele é restrito a alguns funcionários, que não é todo mundo que consegue entrar ali. E quando ele entra, a gente vê que o local tá todo destruído, que deve fazer muitos anos que alguém de fato não vai ali, que ali era um local de trabalho, pelo que ficou claro, pelo menos eu acho que da primeira, segunda geração dos androides. E quando ele tá andando assim, você vê no fundo um androide, pela forma que tá, pelo chapéu, pela posição, que é o mesmo androide do filme de 1977, aquele que se rebela e mata um monte de humanos. Aí fica aquele questionamento, é só um easter egg, é só uma pequena tipo, olha, isso aqui é um presente pra vocês que adoraram o filme, que estão fazendo teorias e tal, ou de fato esse personagem é o personagem do filme e tá tudo ligado. Nesse lugar com a tecnologia antiga onde o Bernard estava, ele encontra, além da fonte do androide que quebrou a cabeça com uma rocha, ele encontra também outras 5 anomalias. Outros 5 androides que estão fora do sistema. Seguindo a pista desses 5 androides, ele chega numa casa que fica fora dos limites de Westworld, onde realmente ocorrem as narrativas, as histórias e tal, que é um lugar reservado para novas futuras narrativas. Ele encontra esses 5 androides dentro dessa casa. Ele primeiro confunde o mais velho com o Arnold, mas aí ele tenta fazer com que ele obedeça, não obedece, o androide começa a esganá-lo, até que quem chega? Dr. Ford chega e fala, para aí, e aí o androide obedece ele. Nesse momento, temos a confirmação de que aquele garotinho que aparece em vários outros episódios é sim a versão criança androide do personagem do Anthony Hopkins. E esses são os últimos androides da época do Arnold, que foram construídos por ele como um presente para a época mais feliz, para a memória mais feliz do Dr. Ford, que foi a época que ele viveu com essa família dele. Ou seja, esses androides são a família do Ford. Mas o mais interessante para mim nessa sequência são 2 pontos. O primeiro é a frase que o Ford fala que o Arnold falava, que os grandes artistas se escondem em suas obras. Se a gente maximizar essa frase, meio que é o que está acontecendo, onde o Arnold é cada segundo citado, a cada episódio ele é citado, mencionado, a áurea dele paira sobre o Westworld, é como se ele ainda estivesse presente, estivesse escondido em sua obra.
O segundo ponto é que o anfitrião com o qual o Bernard se confunde achando que é o Arnold, na verdade é o pai do Ford, que aparece na foto que o Ford mostra pro Bernard no episódio passado. O IAS comentou no vídeo passado sobre essa foto. Eu falei, eu acho que não é o Arnold porque essa foto parece ter sido mexida. E de fato, não é o Arnold, porque se você vê a foto e vê esse androide, é o mesmo. E pela composição da foto, a foto foi alterada, porque provavelmente estava o Ford, esse androide que é o pai do Ford, e o Arnold. E na foto foi retirado, foi apagado o Arnold, ficando só o Ford e o pai dele. Ainda nesse núcleo, o Ford vê o símbolo do labirinto, o que o leva para um caderno lá no escritório dele, onde tinha esse símbolo, que aparenta ser o caderno da Dolores, já que tem desenhos dela e também tem o desenho da igreja, que ela vai tendo flashes, e também é a mesma igreja que o próprio Ford encontra no final do segundo episódio. E no final, quando o cachorro morre e o Ford velho vai indagar o pequeno Ford, primeiro o androide mente para depois dizer que foi ele que matou o cachorro porque uma voz falou para ele dizer. E qual voz é essa? A voz do Arnold. Esse personagem que ninguém viu até agora, que é o maior mistério, é a fumaça de Lost de Westworld, tá cada vez mais constante, o que me leva a crer que eventualmente ainda nessa temporada a gente vai acabar o vendo de alguma forma. Whose voice? Arnold. E por fim, para terminar logo esse vídeo que deve estar ficando gigantesco, a gente tem a Hildes investigando o outro androide, aquele que tinha um aparelho no braço que estava enviando um sinal para algum lugar. Ela chega no antigo teatro, ela encontra a fonte, ela encontra o beacon daquele anfitrião que estava sendo controlado. Ela liga pro Bernard e fala, então eu sei quem está fazendo isso, e é a Teresa. E eu acho que não é a Teresa por conta de algo que ela fala posteriormente, que ela liga de novo pro Bernard e fala, então sabe o sistema bicameral? Era isso que ela estava usando para controlar esse androide. Só que, parando para pensar, a Teresa em si não tem cara de quem faria isso, porque ela é muito mais uma burocrata, ela não está preocupada com programação de androids e tal. Parece algo muito além do que ela poderia fazer, pelo menos até esse momento, porque não nos foi dado para mim informações suficientes que me levem a crer que de fato a Teresa conseguisse fazer algo assim. E ela fala logo em seguida, a Hildes fala que tem uma outra pessoa que mexeu em outros androides de gerações passadas. Ela modificou histórias, comportamentos, mexeu em ciclos narrativos, quebrou ciclos e narrativas. Aí você fica, quem? Mas aí o Bernard fala, mas quem será que fez isso? Ela fala, então, eu acho que foi o Arnold. E o lance da Teresa pode ser o próprio Arnold, ou quem quer que seja que esteja mexendo nesses androides, que fez para tentar despistar da real origem de quem está fazendo tudo aquilo. E no final a Hildes é capturada por alguém que a gente não tem a menor ideia de quem seja. Arnold? Mais perguntas, poucas respostas. Essa tá sendo a constante de Westworld. E a gente não teve nada da Dolores, e por incrível que pareça, ela não fez falta. E pelo título de Adversary, quem seria o adversário aqui? Seria o Ford? Seria o Bernard? Seria o cara que está por trás de tudo isso? Seria o Arnold? Quem é o cara? Deixa aí nos comentários. E é isso, o que você achou desse sexto episódio? Escreva aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like maneiro aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtem o Westworld. Comente, fala sobre suas teorias. Se inscreva no canal clicando aqui. Assista o vídeo anterior clicando aqui. E é isso. Valeu, falou e até terça que vem com o 7º episódio.